Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão, para que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que encherem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhe-ei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Amém? Podem tomar assento. Aqui o texto, ele se divide de maneira simples dentro dele mesmo em 3 partes. A primeira parte trata de uma tragédia familiar que desemboca em um desquite, em um divórcio. A segunda parte trata de um exemplo de um servo sofredor que é fiel, um exemplo de fidelidade de um servo sofredor. Esse servo sofredor, ele aparece aqui não somente nesse capítulo, ele aparece em vários capítulos, a partir do capítulo 40 até o fim do livro de Isaías. Um capítulo bem conhecido desse servo sofredor é o capítulo 53, muito lido por ocasião da celebração da Santa Ceia. E depois, em terceiro lugar, o terceiro ponto que ele se divide, é quando o autor pega aqui essas 2 partes e faz uma aplicação. Ele pega isto e aplica aos seus ouvintes. Amém? Então, primeiro ponto, uma tragédia que desemboca em um desquite, um divórcio. E dentro dessa tragédia, na realidade, existe 2 tragédias. Uma tragédia do divórcio e a outra tragédia que aparece aqui do versículo 1 ao versículo 3 é a tragédia financeira.
que leva o camarada que entrou numa crise financeira ser vendido para pagar a dívida que ele adquiriu. E dentro disso daqui, está sendo resolvido tudo de uma maneira legal, legalista. Quando eu digo legalista, é porque isso está sendo resolvido, está sendo julgado dentro de uma lei estabelecida, que é a lei de Moisés. Que a lei de Moisés estabelecia essas duas penalidades, tanto do desquite, do divórcio, como também da dívida. Aí você fala assim, mas é uma coisa bem pesada, né? Porque aqui na nossa cultura, nós temos uma cultura assim, olha, eu fico devendo durante 5 anos, depois de 5 anos caduca a dívida. Nós temos aí essa mentalidade, a mentalidade do caloteiro, sabe? Não propriamente o pobre, ele toma mais cuidado, mas a turma aí do oba-oba, às vezes você vê o cara assim, ó, você vê na rua assim, passando assim, ó, um carro velho, e atrás está escrito assim, ó, é velho, mas está pago. E às vezes você vê um carrão, quando você vai puxar o CPF do camarada, ele deve, como diz a moçada, ele deve para Deus e todo mundo. Ele deve para a torcida do Corinthians. Por quê? Porque dentro da nossa mentalidade, dívida envelhecida coloca na conta do Abreu, se ele não pagar, nem eu. Só que dentro da Bíblia, a dívida, ela não é esquecida, ela tem que ser paga, ela não é protelada, ela é paga. Então, lá dizia, lá na lei de Moisés, lá, se o israelita entrasse numa depressão financeira, uma crise financeira, ele teria que arcar com essa dívida. E se ele não conseguisse então pagar essa dívida, começava então, não somente penhora de bens, penhorava a família. Era vendido filho, filha, esposa e ele próprio. É bem verdade que isso daí não era uma venda de israelita para sempre, cabia resgate, cabia recurso. Mas aqui, dentro desse texto aqui, quando a gente fala em divórcio, os estudiosos falam aqui que aqui existia um divórcio temporário. Temporário. Não é um divórcio para sempre, é um divórcio temporário. Muito bem. Vamos aqui, então, começar a analisar como que aconteceu esse divórcio. Para acontecer um divórcio, tem que primeiro existir um casamento. Então, nesse casamento aqui, quem que é o marido e quem que é a esposa? Olhando dentro do texto no Velho Testamento, quem que é o marido e quem que é a esposa? O marido é Deus, e a esposa é o povo de Israel. O povo de Israel é a esposa. Quando aconteceu esse casamento foi oficializado na promulgação da lei de Moisés. Quando Deus deu essa lei para Moisés, ali dentro da lei estava todo o regimento desse casamento de Deus com o povo de Israel. E dentro de um casamento existem direitos e existem deveres. Direitos e deveres. Então Deus, a figura masculina, povo de Israel, a figura feminina. Dentro desse casamento, houve então o que nós chamamos de aliança, é um contrato de casamento, aonde Deus dizia assim, olha, existe um contrato entre mim e você, povo de Israel. Eu escolhi vocês de todas as nações, isso é o privilégio. Dentro desse privilégio, eu vou ser o único Deus de vocês. Eu não serei Deus de mais nenhuma nação, só de vocês. Isso
é o direito de Israel, é o privilégio de Israel. Qual que era o dever de Israel, que é a figura feminina? Pagar na mesma moeda. Ou seja, se Deus está dizendo que Ele vai ser fiel para Israel, Israel também tem a mesma prerrogativa, ou a mesma lei dizendo para Israel: Israel, você vai ser somente pertencente a mim, Deus. É um contrato de casamento, é um contrato de casamento onde Deus fala como homem, como marido, Ele fala: eu vou ser fiel à minha esposa, você Israel. E Israel então fala assim: eu, representado pela parte feminina, vou ser fiel a ti, meu marido. Então, dentro disso daí, o que vai reger tudo isso daí, na realidade, não existe a lei para prever a penalidade, mas o que vai reger mesmo isso aí, o que tem que reger, é algo que nós chamamos amor. Somente o amor vai fazer com que essas duas partes se unam e caminhem juntos. Sem amor não é possível. E então ali começou então um relacionamento. Mas pense aí com os seus botões, pense aí com você um pouquinho. Existia um casamento entre duas pessoas. Vamos dizer então que naquele casamento o noivo acabou de falar tudo isso daí e foi para uma viagem. Vamos supor que ele é um jogador de futebol, tinha a disputar a Copa do Mundo, ele acabou de casar e deu no pé e foi embora. Só que tem uma coisa, né? Ele fez lá a Copa do Mundo dele, tal, mas ele não voltou. Ou seja, dentro de um casamento precisa acontecer algo que nós vamos chamar aqui de comparecer. Eu preciso comparecer como noivo e a noiva precisa comparecer como noiva. Se o marido deu no pé, então a noiva fala: peraí, ele sumiu é porque ele não gosta de mim, então não existe amor. E se acontecer o contrário, a mulher sumir, não comparecer, o marido vai pensar: bom, ela na realidade não gosta de mim, não existe amor dela para comigo. Então tem que existir amor mútuo de um para com o outro. Então presta bem atenção aqui, que esse texto, eu voltei no casamento, mas na realidade o texto que eu li já está no divórcio. Existiu uma crise entre o marido e a esposa. E essa crise, pergunto para você, levou quantos anos de crise? Bom, se eles se casaram por ocasião da promulgação da lei de Moisés, e aqui até Isaías já passou várias gerações, então vamos colocar aí mais ou menos 2000 anos. Sabe quanto tempo levou para Deus pegar uma lei que estava dentro da lei que Ele mesmo deu, para colocar essa lei em prática? Presta bem atenção que o período que Deus dá para que Israel cumpra a parte dele é um período bastante longo. E se você voltar lá no começo de Gênesis, na realidade, esse período está vindo desde lá de Gênesis. Você pode jogar 6.000 anos aí, pode jogar vários anos aí, vários dias, várias noites, aonde Deus está dando chance para a esposa acordar e cumprir o papel dela. Mas chega ao ponto que Deus fala: não dá mais, já chegou o limite. E agora então Ele pega a lei. Ele não poderia pegar uma lei de Moisés que manda apedrejar? Poderia. Mas Ele não pega essa lei. Ele pega a lei aonde Moisés permitiu
o homem, o marido, dar uma carta de divórcio para a esposa, se achasse na esposa, depois de a desposar, se achasse nela alguma coisa feia. Espera aí. E eu no começo da mensagem falei assim que em legalidade. Sabe por quê? Porque se você prestar bem atenção, né, nessa lei de Moisés, Jesus Cristo mesmo vai dar uma certa repreensão naquele povo lá que começou a usar essa lei de Moisés, mas não da maneira correta. Porque Paulo escreveu assim, olha, a lei, ela é boa desde que ela seja usada legitimamente, de maneira legítima. Porque existem espertalhões que pegam a lei e aplicam a lei para fazer uma injustiça, e dentro dessa injustiça ele ainda se pinta de bonzinho, porque ele está usando a lei. Então, foi isso que a parte masculina pegou esse texto e transtornou esse texto, e por qualquer motivo besta, o israelita chegava lá e mandava a mulher embora. Mas esse texto aqui, está lá na lei de Moisés, é com um objetivo, é para que Deus tenha uma legalidade, que quando a esposa não fazer a parte dela, então ele tem a parte legal para dizer, olha, aqui está a carta de divórcio que eu estou dando para você. Mas por que chega a esse ponto dessa carta de divórcio? Do versículo 1 ao versículo 3, ele vai explicar, ele vai dizer, versículo 2, por que razão vim eu e ninguém apareceu? Eu falei aqui um pouco antes, que dentro dessa relação de amor, tem que existir um comparecimento, e esse comparecimento tem que ser das duas partes. Então veja que dentro desse texto aqui, o texto vai inocentar a parte Deus, porque não é Deus que comete o erro, porque Deus comparece. Deus, como a parte masculina, ele nunca erra, ele nunca deixou de comparecer, ele compareceu para o relacionamento marital. Que aqui dentro desse texto não tem nada a ver com união sexual, porque na realidade dentro do texto aqui que eu li aqui, a parte amor aqui vai ser representada pela palavra diálogo. Olha o que ele disse aqui, ó, por que eu compareci? Eu compareci para estar travando um diálogo com a minha esposa. Voltando lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, está escrito lá, que Deus tomava a iniciativa, e pela viração do dia, todos os dias, Deus comparecia no jardim, para quê? Como diz o pastor Juvenal, para ter um dedo de prosa com o homem que ele criou. Ou seja, Deus nunca deixou de comparecer para ter um dedo de prosa com a sua esposa. Tem que haver diálogo dentro de um lar, não tem? Tem que existir diálogo. E esse diálogo aqui, biblicamente falando, parte do marido, parte de Deus. Deus nunca deixou de falar. Mas por que Israel partiu para a infidelidade matrimonial? Porque na realidade Israel não teve fé, Israel não acreditou em duas partes que o lado masculino representa e é verdade num casamento, pelo menos da parte de Deus. É a parte que fala do amor representado no diálogo e a parte da provisão, porque na realidade quem provê as coisas, biblicamente falando, aqui sendo aplicado, é Deus, é o provedor, Deus é que provê. Mas o que Israel, qual foi o caminho de Israel? Por que Israel praticou a infidelidade matrimonial no casamento espiritual com Deus?
porque ele, deixando de confiar, ele começou a desconfiar do amor de Deus. Ele começou a pensar: Deus não me ama. Isso está representado ali em Malaquias, no capítulo 1, aonde Deus se dirige através do profeta Malaquias, dizendo assim para o povo: eu vos amei, mas vós dizeis: em que Deus nos tem amado? Ou seja, Israel, como a parte feminina, começou a duvidar do amor de Deus e dizer: Deus não me ama. Mas vamos voltar no amor, no sentido de diálogo. Quando Deus visitava Adão no jardim do Éden para ter um diálogo com o homem, e ele fazia isso todos os dias, na viração do dia ele fazia isso, era costume de Deus. Deus nunca faltou no encontro, mas chegou o belo dia que Adão caiu, pisou na bola, fez o que não devia fazer, e assim mesmo Deus apareceu lá. O que aconteceu? Adão não estava no lugar do encontro, não estava no lugar costumeiro. Deus não sabia, Deus sabe todas as coisas, mas Deus chega e fala, porque Deus nunca deixou de falar. Moisés: Adão, onde você está? Senhor, eu me escondi, porque eu escutei a tua voz no jardim e me escondi. Ou seja, a partir dali então Deus fala, mas o homem se esconde. Deus fala, mas a parte feminina vai embora. Paulo diz assim: olha, Deus nunca deixou a si mesmo sem testemunho, Ele sempre deu testemunho de si mesmo. Deus nunca deixou de falar, mas o homem nunca deixou de duvidar do amor de Deus. E essa dúvida então levou o povo de Israel a cometer a infidelidade espiritual. De que maneira que ele foi infiel? Buscando outros deuses. Ou seja, Israel pulou a cerca. No casamento tem aquilo que nós chamamos popularmente de cerca. Existe uma cerca, né? Não tem? Quando o camarada sai fora do casamento e arruma um amante, nós dizemos: ele pulou a cerca, ele está pulando a cerca. Israel, então, por causa dessa dúvida, ele começou a pular a cerca, sair dentro daquele limite que a aliança coloca. Qual que era a parte da aliança? Você vai pertencer somente para mim, você não pode ser de outro. De outro o quê? De outro Deus. Mas por causa da incredulidade, por causa de colocar dúvida no amor de Deus, então o povo de Israel começou a procurar outros deuses, outros namorados. Essa linguagem está no profeta Oséias. E o povo de Israel chega em certos lugares da Bíblia, chega a receber o nome de meretriz. Ezequiel usa essa nomenclatura: você é uma meretriz. Sabe por que você é uma meretriz? Porque você buscou vários amantes. Só que tem uma coisa: você é pior do que uma meretriz, porque a meretriz busca amantes por causa de pagamento, mas vocês não, vocês ainda levavam o pagamento para eles. Por isso então que veio essa catástrofe do divórcio. Mas dentro desse divórcio, não foi somente a infidelidade, a dúvida ao amor de Deus que levou a isso. Também existiu a dúvida a respeito da provisão. Sabe que nós vivemos num mundo conturbado, aonde se ganhar no sustento de cada dia se torna uma batalha, muitas das vezes cruel, difícil. E você pode pensar assim:
será que o provedor vai realmente colocar o pão na mesa? Sabe que Israel começou então a duvidar da parte da masculinidade de Deus, no sentido de trazer provisão para dentro de casa. Então, Israel, através dos seus reis, através dos seus governantes, começou a fazer várias alianças com os outros reinos. Só que essa aliança não era somente uma aliança comercial, era uma aliança de religião. Ele começou então a buscar a ajuda financeira nos outros reinos e também nos deuses desses outros reinos. Porque eles iam lá naquele reino lá e viam o reino próspero e falavam: mas espera aí, quem que está prosperando esse povo aqui? Bom, eles servem tal Deus. Então eu vou me aliar com esse povo e também vou me aliar com o Deus desse povo. Aí eles trocaram a provisão de Deus pela provisão que eles pensavam que ia receber do namorado. Quem que era o namorado? Moloque, Baal, Astarote, Azira. Tinha tanto que não dá para nomear, né? Rainha do céu, chegou a tantos que tinha mais ídolo do que bosque, tinha mais ídolo do que altar para os ídolos, de tantos ídolos que eles criaram. É igual a doutrina católica. Como criaram muito santo e de repente vai esquecer de honrar algum, então criaram o dia de todos os santos para ninguém reclamar. É tanto santo que criaram, que inventaram, tanto Deus que inventaram, que tem que, então falando, vamos chutar o pau da barraca aqui, vamos criar um dia para todos, porque se a gente esquecer de algum, fala, não, você estava naquele dia lá. E ainda quer se colocar como esposa, mas na realidade é uma esposa infiel, porque arrumou um monte de namorado fora do casamento. E aqui eu não estou falando de sexo masculino, eu estou falando de homem e mulher que pertence a Deus e buscou fora de Deus uma solução para os seus problemas. Mas então aqui dentro desse texto, do versículo 1 ao versículo 3, Deus está falando que Ele comparece e ainda Ele faz outra pergunta: tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou seja, será que o Deus que proveu no passado, porque afinal de contas o profeta estava falando com um povo que tinha experiência, que sabia o que era, que já tinha visto o amor de Deus através do diálogo de Deus e através da provisão de Deus. Não era um povo totalmente ignorante, jogado à ignorância, não, era um povo que tinha um certo esclarecimento, que estava esclarecidos por aquilo que já haviam passado e aprendido, mas não tomou cuidado do coração e deixou a dúvida imperar e começou a duvidar do amor de Deus, tanto no diálogo quanto na provisão. Mas ele fala aqui, olha, o meu braço não está encolhido, eu nunca deixei de comparecer, eu sempre compareci, eu sempre levantei profetas no vosso meio, eu levantei Moisés, eu levantei Arão, eu levantei Miriam, eu levantei no passado, eu levanto no presente, nunca deixei de colocar pessoas para falar ao meu respeito, nunca deixei de falar cada dia no vosso coração. E também nunca deixei a provisão de lado, sempre provi o necessário para vocês, sempre trouxe provisão. Nesse sentido de provisão, quando a gente fala de provisão, hoje existe, no mundo que nós vivemos moderno, que nós chamamos de moderno, existe uma guerra de quem é que provê dentro de casa. Aí existe uma briga entre machismo e feminismo.
cara machista e a mulher feminista. E o pau quebra, e cada um puxa para um lado. Quando você vê na realidade, tanto Deus na parte masculina, Ele é o provedor, mas Ele não impede da parte feminina, no caso que é o povo de Israel, também de ser provedor. Porque na realidade, num casamento, dois trabalham no mesmo objetivo para se trazer a provisão. A parte feminina, agora falando de sexo masculino, em Provérbios, no capítulo 30 e 31 lá, o capítulo 31, fala da mulher virtuosa. Ela luta pelo seu lar, ela faz coisas pelo seu lar, ela prepara providências para o seu lar. E aí o seu marido a louva, porque ela é alguém que prepara provisões também para o seu lar. Então não existe ali uma briga. Quando você leva isso para o lado espiritual, nós vemos então no Novo Testamento, Jesus preocupado com a multidão que estava com fome, e ele disse assim para os seus discípulos: olha, dai-lhe vós de comer. E os discípulos responderam: a gente não tem. Mas vocês não têm, mas é vocês que vão dar o pão para essa turma comer. Sabe por quê? Porque Deus, como a parte masculina, vai prover. E os discípulos, representados pela parte feminina, vai também prover. Mas de que maneira? Jesus multiplicou o pão, pega o pão e coloca na mão dos discípulos, e os discípulos dão para a multidão. Olha só, Deus provê. Deus é o provedor, Ele não vai deixar faltar. Ele chama o seu povo de Israel, Ele chama hoje a sua igreja e diz: olha, pode vir aqui comigo, eu vou prover, eu vou colocar na sua mão, e você também será uma provedora, você que vai alimentar a multidão. Jesus provê e você alimenta. Se não houver incredulidade, a provisão vem. Nós não precisamos de namorado, nós não precisamos de outro marido, nós não precisamos pular a cerca. Fiquemos firmes esperando na provisão de Deus, porque Deus não errou, Deus não erra. Deus cumpre a sua parte no amor do diálogo e cumpre a sua parte no lado da provisão. É Ele que provê. E aí, para a gente correr aqui na mensagem, vamos partir agora para o ponto 2, aonde vem então o exemplo de fidelidade. Porque na realidade, aqui os 3 versículos, nós falamos de mau exemplo, exemplo de infidelidade. Mas agora no versículo 4, vai entrar então esse personagem que aqui nós chamamos de servo sofredor. Que dentro desse texto aqui, nós podemos colocar esse personagem como sendo o próprio Isaías. Embora algumas partes disso aqui, vai ser somente aplicado à figura de Jesus Cristo, o Messias. Mas, num certo grau, Isaías é o tipo e Jesus Cristo é o antitipo. Então, o profeta aqui, ele está no lugar do servo sofredor. E como servo sofredor, a primeira coisa que ele tem, o que ele tem no versículo 4? Qual que é o primeiro exemplo aqui no versículo 4? Veja que a mensagem continua a mesma, não muda. Existe um relacionamento, existe uma ligação entre os 3 primeiros versículos e uma transição para o versículo 4, que coloca esse texto dentro dos 3 primeiros versículos. Ele diz assim, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Para que serve uma língua erudita? Para comunicação. E isso aqui não significa eloquência. Eloquência, Deus dá eloquência para a gente, amém. Deus dá eloquência para alguns. Mas essa língua erudita aqui é mais do que eloquência. Eu posso ter recebido eloquência e ter uma capacidade grande de trazer esclarecimentos, mas isso ainda não é uma língua erudita.
Língua erudita está ligado com uma palavra boa, uma palavra correta, dita no tempo certo para a pessoa certa. Sabe que banalizaram uma palavra, acho que uma palavra bíblica muito boa e muito verdadeira, chamada profecia. Banalizaram essa palavra profecia. Sabe por quê? Porque colocaram na cabeça de milhares de pessoas que eu devo vir aqui na frente e liberar uma palavra boa, falar uma palavra boa. E eu dizendo essa palavra boa, dentro da minha teoria que colocaram na minha cabeça, essa palavra boa vai ser verdadeira. E vai acontecer. Aí falam assim: profetiza aí, irmão, hoje vai acontecer um grande milagre na tua vida. Quem que mandou você falar isso daí? Para quem que Deus mandou você? Deus mandou? Para quem que Deus mandou? E qual o tempo certo que Deus mandou? O profeta aqui tem uma língua erudita para falar a palavra correta na hora certa, que é a hora de Deus, para a pessoa certa. Não é simplesmente vir aqui e falar: Deus vai te abençoar, ou eu te abençoo, eu vou declarar aqui uma vitória na tua vida. Não, não é simplesmente isso daí não. Sabe que quando nós fazíamos campanha nos lares, o profeta da Paraíba estava na direção das campanhas, e dentro da campanha foi um camarada que dentro do linguajar nosso chamamos de vaso, e ele achava que tinha dom de profecia, e chegou lá, profetizou para a mulher dona da casa lá, para o dono da casa lá, onde estava se evangelizando aquela pessoa lá, e profetizou, e a profecia dele dizia assim: olha, minha serva, eu me agrado de ti. O profeta da Paraíba quase que teve um infarte. O profeta da Paraíba quase morreu. Sabe por quê? O profeta da Paraíba já estava conhecendo um pouco da vida da mulher, e o camarada que não conhecia nada, que achava que tinha dom de profecia, foi lá e profetizou que Deus estava se agradando da mulher, ainda chamou de serva, colocou ela no pedestal: estou me agradando de ti. O profeta da Paraíba quase morreu de: que é isso, o que eu estou fazendo aqui? Uma profecia dessa daí. Porque existem pessoas que têm que receber uma reprovação de Deus e não uma aprovação. Existem pessoas como Herodes, que Jesus chegou diante dele e não falou uma palavra. Mas existiu pessoas também, a mulher de Samaria, que Jesus chegou diante dela e falou: olha, eu sou o Messias, eu que falo contigo. E já para o Herodes ele não falou nada, não fez sinal nenhum, não realizou nada, deixou ele aonde Deus queria que ele ficasse. Não é inverter os valores, inverter as coisas e sair falando coisa que Deus não mandou. Dentro desse texto aqui, esse servo sofredor, ele tem uma língua erudita. Sabe por que ele tem a língua erudita? Porque ele vai de manhã em Deus, aprende de Deus, e à tarde ele vai profetizar. Não estou falando aqui que se deve seguir essa linha de tempo, porque tanto faz buscar a Deus de dia, de madrugada, de noite e à tarde. Mas o que é ensinado aqui nesse texto é que para falar as coisas de Deus, tem que primeiro aprender de Deus. Por isso que nesse sentido aqui, essas palavras refaladas para Isaías, também é colocado sobre Cristo, porque Cristo que viveu, e Cristo que disse isso aí: olha, a minha doutrina não é minha, da maneira que eu aprendi do Pai, eu ensino vocês. Jesus teve o cuidado de primeiro ouvir do Pai, para depois passar para a esposa. E está cheio de gente por aí que pega uma ilusão da cabeça e sai pregando e sai falando e esperando que aconteça a palavra que ele falou, quando Deus não mandou ele falar nada.
não aprende a ter uma língua erudita. Então veja que nessa sequência aqui, Deus continua com a língua erudita falando com o povo. Mas tem algo mais aqui nesse texto, além de língua erudita. O Senhor Jeová abre os meus ouvidos. Presta bem atenção, Jesus quando pregava, ele sempre dizia: quem tem ouvidos, ouça. Em Apocalipse tem 7 cartas para 7 igrejas. Para todas as igrejas ele repete a mesma mensagem: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Porque na realidade ele está dizendo aqui: olha, para o meu servo sofredor eu dei ouvidos. E tem uma: eu não fui desobediente, diz o servo sofredor. Eu não voltei atrás. Diferente do povo de Israel como nação. Como nação, eles voltaram atrás. Mas o servo sofredor ouve de Deus e não volta atrás. Alguém disse: a saída é para cima, não é para trás, não é para os lados. A saída é para cima. A saída é ouvir de Deus e continuar obediente a Deus. Embora ao redor do profeta sofredor está acontecendo tudo o contrário, ele é desprezado, ninguém atende o conselho dele, mas ele continua no conselho, ele continua dando conselho, e acima de tudo, ele continua acreditando no conselho que ele dá, e ele é um exemplo vivo daquilo que ele prega, fala e ensina. Vão matá-lo? Vão chicoteá-lo? Vão, mas ele continuará na fidelidade, ele continuará fiel. E aqui dentro deste texto aqui, esse servo sofredor, ele usa a palavra aqui que ele colocou o rosto dele como um seixo, ou seja, uma pedra. Sabe que tem certos lugares que pedra, na realidade, está no sentido pejorativo, mas aqui nesse texto aqui, está num sentido bom. Paulo também usou essa figura de linguagem no sentido bom. Se dirigindo a uma determinada igreja, numa determinada carta dele, ele diz assim: olha, eu falo pela fraqueza da vossa carne, que da mesma maneira que vocês apresentaram o vosso corpo para servir à injustiça, da mesma maneira agora apresente o vosso corpo para servir a Deus. Antes de conhecer a Deus, como que o cara servia à injustiça? Ele não media esforços para passar a noite inteira na balada, a noite inteira na cachaça, a noite inteira fazendo o que não presta, não media distância para fazer as coisas erradas, não, inventava 1000 desculpas para fazer as coisas erradas, mas agora se converte, vai para a igreja: não, hoje eu não vou porque hoje está frio, hoje eu não vou porque hoje está chovendo, hoje eu não vou porque tem um jogo aí, tem uma novela, tem um capítulo que vai que ao final eu não posso perder. O camarada não media esforços para fazer coisa errada e agora mede esforço para fazer coisa certa. Mas aqui o servo sofredor está falando assim: olha, eu coloquei o meu rosto como uma rocha, sou teimoso, está todo mundo falando, todo mundo criticando, mas eu ouvi de Deus. Pode todo mundo abandonar Deus, mas eu não vou abandonar, vou continuar. Pode a minha mãe, o meu pai, a minha família falar para mim: abandona o teu, amaldiçoa o teu Deus e morre. A resposta dele é: mulher, ou homem, ou o parente, você fala como um doido. Foi a resposta de Jó, não foi?
A pessoa que realmente experimentou esse amor de Deus e abraça essa fé verdadeira, ele enfrenta o que tem que enfrentar, ele dá a cara a tapa, mas não desiste. Por isso que ele diz aqui no texto: olha, eu ofereço o meu cabelo para quem arranca o meu cabelo. Eu ofereço a minha face para quem está me batendo na face. Eu ofereço a minha face para quem está cuspindo na minha face. Não foi isso que Cristo fez? Quando a gente aplica isso aqui a Isaías, você tem que fazer um parênteses e falar assim: olha, não aconteceu tudo isso com Isaías. Não, ele não iria aguentar. Então tem coisa aqui que só vai acontecer com Cristo. E aconteceu com Cristo. E Cristo não voltou atrás. Ele ofereceu o rosto dele como uma pedra. Batiam, mas não adiantava de nada. Ele continuou com a cruz. Ele foi para a cruz. Ele fez a obra da cruz. Ele realizou a obra da cruz. Embora os homens paguem com ingratidão e duvide do seu amor, mas ele falou na cruz, continua falando na cruz e continua falando pela cruz, porque Jesus na cruz continuou falando. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele continuou falando. Em meio a tanta dor, ele continuou falando. Ele tem uma língua erudita, porque ele falou na hora certa, dizendo a coisa certa, para a pessoa certa. E vamos correr aqui com a mensagem para terminar. Aí no versículo 10 e o versículo 11, ele então faz a aplicação. E diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Veja aqui que tem dois personagens. O personagem é Deus e o outro personagem é o servo sofredor. Falando no tempo de Isaías, voltando no tempo de Isaías, ele está se dirigindo a um grupo pequeno. Sabe por quê? Porque nunca foi um grande número de pessoas que realmente ouviram a palavra da profecia verdadeira. Sabe que nesse tempo de evangelho, que eu vivo no evangelho, desde que eu me converti, e tem bastante tempo, né? Diga-se de passagem, lá com 18, 19 anos, eu logo cedo entrei em rota de colisão com um falso profeta. Rapaz, eu entrava em cada briga com um falso profeta. E sabe de uma coisa? Eu nunca venci falso profeta. A gente não vence falso profeta? Não vence não. Mas de jeito nenhum. Não vence. Sabe com quem que a multidão fica? Com o falso profeta. Olha, eu ouvi de Deus, tenho certeza que Deus falou. Fica nisso daí que você vai ficar sozinho. Praticamente sozinho. Não totalmente sozinho. O texto aqui, ele está se voltando para um grupo que acredita. Tem um grupo que acredita. Presta bem atenção no contexto da Bíblia Sagrada. Quando Elias falou assim: olha, eu fiquei sozinho. Elias, você não está sozinho. Eu separei uma turma para mim. Tem uma turma que me pertence. Nem tudo está perdido. Tem uma turma que pertence para Deus. Embora eu e você não vá vencer o falso profeta, ele vai levar a multidão após ele, mas tem uma turminha que não vai não, viu? Tem uma turminha que Jesus Cristo falou assim: olha, a minha ovelha conhece a minha voz e de maneira nenhuma ela vai seguir o estranho. Pode até encurralar ela e colocar ela para andar, e ela ter que andar, igual Jesus falou: ó, se eu te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Você pode até caminhar 2, mas você não vai dar ouvido para ele não, sabe por quê? Porque você é a ovelha de Deus. Não tem quem tire isso de você, você é a ovelha de Deus.
Então ele diz aqui, ó: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e se firme-se sobre o seu Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? A tua mãe, Jerusalém, capital do povo de Israel, recebeu uma carta de divórcio. E sabe o que está acontecendo com a vossa mãe lá? Está faltando luz na vossa mãe. Na cidade de Jerusalém já não tem mais luz. Vai no sacerdote, o sacerdote está de amizade com o falso profeta, e ele é orientado pelo falso profeta, e o sacerdote traz a profecia, o ensinamento do falso profeta, porque o falso profeta está dominando o sacerdote. Então está faltando luz em Jerusalém, não tem mais luz em Jerusalém. Quando você estiver numa igreja e perceber que a denominação está sem luz, aqui ele não está falando assim, abandona Jerusalém, não, ele está falando assim: olha, vai ter uma luz para você, tem uma luz para você. O teu mestre está desviado e está ensinando coisa errada, mas você não vai seguir o seu mestre, e nem é obrigado a seguir o mestre que está desviado em Jerusalém. Você tem Deus na tua vida, tem um ensinamento correto dentro do teu coração, e você vai seguir aquilo que Deus falou através do verdadeiro servo sofredor, que aqui agora também representa Cristo. A minha denominação desviou, a minha denominação, eu não me desviei. Mas aí depois vem a outra aplicação, versículo 11: porque tem um grupo pequeno que aceita e coloca em prática, e tem um grupo grande que não aceita e não coloca em prática. Então o versículo 11 diz assim: todos vós que acendeis fogos e vos cingis com faíscas. O que é isso? É a pessoa que tem a sua própria ideia, tem a sua própria iluminação pessoal, não é uma iluminação divina, bíblica, da parte de Deus, mas é uma que ela arrumou para si. Voltando lá no tabernáculo, no início lá, na lei de Moisés lá, os filhos de Arão pegou o fogo estranho e foi lá oferecer para Deus e foram fulminados. Está cheio de gente aí com fogo estranho, com ideia estranha, tá? Continue andando. Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Continue andando no fogo que vocês arrumaram para si mesmo, mas tem uma coisa: vocês vão ser queimados por esse fogo que vocês arrumaram. Sabe, vocês buscaram um ensinamento de acordo com o pensamento de vocês, vocês vão entrar pelo cano com esse ensinamento. Dizendo aqui dentro do divórcio de Israel: Israel, você procurou outro namorado, agora você vai viver com esse namorado. Eu te dei uma carta de divórcio e você vai lá viver com esse seu namorado. Agora você vai ver o que é bom viver com esse namorado que você arrumou. Arrumou o namorado e foi lá viver com ele, mas como sofreram, hein? Sofreram que não foi brincadeira. Se não fosse a graça de Deus, não sobrava ninguém. Mas Deus pegou o grupo verdadeiro, deu graça lá, fez com que esse grupo permanecesse, e estamos aqui hoje, porque a promessa de Deus não volta atrás. O divórcio é apenas temporário, porque se ele fosse fazer um divórcio para sempre, acabava, não tinha continuidade de casamento, e não ia ter bodas do Cordeiro lá na glória, mas vai ter bodas do Cordeiro, porque Deus não volta atrás na sua parte, e continua com o remanescente. Que Deus te abençoe e te guarde.